minha primeira pergunta é me colocando no lugar, né, de um estudante de graduação, ou mesmo um profissional da comunicação e outras tantas áreas. Frase que foi uma frase que me impactou muito: o resgate da essência artística e cultural da economia criativa. E aí o senhor fala também a expressão renascimento do renascimento, evocando o renascimento lá 1500, que a gente lê, Leonardo da Vinci, aquela coisa toda. Minha pergunta é essa, se colocando no lugar de uma pessoa que está meio perdida, com toda a humildade, querendo saber para onde o senhor vai, como o senhor faz na sua vida, para eu me inspirar e me posicionar. Renascimento do renascimento. Aí eu venho na minha mente o estereótipo, Leonardo da Vinci, toda a questão cultural. Eu não sou daquele nível, mas eu gosto daquele nível, eu gosto de cultura, eu gosto de estética, mas não consigo acompanhar. Aí, hoje, né, com esse resgate da essência artística e cultural, aí eu me coloco, nossa, eu sou muito quadrado, eu não sou artista, de novo, nem no renascimento do renascimento. Como eu, que às vezes não me sinto tão estético, tão cultural ou tão artístico, posso estar vivendo esse resgate dessa essência na economia criativa, por gostar de arte e cultura e economia criativa e me inserir, ou por eu ser efetivamente um artista. Às vezes eu sou estudante de jornalismo, eu nem consigo ser um estudante e nem um jornalista ainda, então me sinto um pouco perdido. Às vezes eu sou profissional, procurei um mestrado para me reposicionar na minha carreira e na minha profissão, né, me abrindo para a educação e ciência também, ou mesmo avançando, né, hierarquicamente, mas às vezes também eu trabalho 45 horas por semana e eu não tenho ou para gostar ou para ser artístico-cultural. Como é que o senhor vê isso na sua vida? Resolveu ou não isso? E qual é o seu depoimento sobre essa questão, esse lugar onde eu estou colocando, de dúvida, né, para eu poder me inspirar e me mover, me inserir, coisas do tipo? Ótimo, obrigado, professor Robson. Vamos lá, se eu faço por partes aqui, ótima pergunta aí. Primeiramente, assim, o Renascimento, o professor citou o Leonardo da Vinci, eu também tinha recordado dele, né? São chamados polímatas, né? Ou seja, que entrecruzavam ali e dominavam diversas áreas do conhecimento, né? E hoje, de fato, vocês vão ver isso cada vez mais. A gente teve um momento recente em que se valorizava muito a especialização, né? O especialista, o cara vai fundo nesse aspecto aqui, ponto final, porque é isso que interessa e tal, tal. E hoje a gente vive nesse contexto, inclusive, né, de renascimento e de valorização da complexidade, vocês vão estudar também sobre isso. A gente vive uma revalorização dessa visão do todo, dessa interdisciplinaridade, né? Meu doutoramento, inclusive, foi no Centro de Estudos Interdisciplinares, né, que a gente tem lá dentro da Universidade de Coimbra. Então a gente vive, de fato, uma revalorização. Isso não quer dizer que a gente deixa de valorizar a especialização, mas a especialização deve, né, e ela é melhor desenvolvida, né, se ela está num contexto o mais amplo possível, né, de generalização e de compreensão das intersecções com as outras áreas do conhecimento. Hoje, inclusive, nessa linha do renascimento, se fala muito em profissionais multipotenciais, ou em slashers. Slash em inglês é aquela barrinha, né? E por que slashers? É porque o cara é professor / escritor / artista autodidata / atleta olímpico amador / entendeu? Tô brincando aqui, mas aquela coisa dos slashes, né? O slasher, o cara que tá em várias áreas, é quase como se fosse, obviamente, né, guardadas as nossas devidas proporções aqui, na nossa humildade, inclusive, mas é como os polímatas lá, né, Leonardo da Vinci, que obviamente também tinham as suas especialidades, né, em alguma das áreas em que eles circulavam, mas conseguiam circular bem por várias e faziam essas intersecções que potencializam, né, os frutos da sua especialidade, inclusive. Então, o primeiro ponto é esse. É possível hoje, cada vez mais, a gente pensar em termos de carreira, de trajetória, em ser multipotencial. Parece até meio presunçoso falar multipotencial, que, nossa, tal, né? Mas no fundo é isso, né? Você tem gente que na verdade é assim já, e tem dificuldade às vezes de se encontrar, de escolher uma profissão,
O cara fala, não, eu só tô entre medicina, direito, engenharia e publicidade. Pô, às vezes você fala, pô, o cara é perdido. Mas, na verdade, há alguns que têm, de fato, vocações diversas, interesses diversos, uma curiosidade muito grande, como tinha também os polímatas. Isso não deve ser jogado fora. Obviamente, a gente precisa escolher um caminho de especialização para poder entrar no mercado de trabalho, mas é muito importante, o conselho que eu dou para vocês aqui, não perder essas possíveis conexões, né? E aí, falando da arte, dessas conexões com a arte e com a cultura, ou seja, com essas conexões com o eixo central da economia criativa, obviamente a gente não está falando aqui de arte no sentido, digamos, mais etéreo, né, que a gente às vezes consegue imaginar, e a criatividade também nesse sentido. Só para esclarecer, por exemplo, para quem não ouviu ainda muito sobre economia criativa, a gente tem nos círculos concêntricos de Crosby que eu falei, né, mas nos últimos círculos, diversas atividades que tem aquele viés mais de mercado, digamos assim, que são, por exemplo, arquitetura, que é publicidade, propaganda, rádio e TV, tudo isso aí é puro economia, e aí não tem nem divergência, tá, entre círculos de Crosby, outros mais abrangentes, indústria criativa cultural, economia da cultura, economia criativa, sempre vai estar presente isso aí, né? Então, bom, um arquiteto, um comunicador, ele é um artista, a gente brinca tudo às vezes pode ser artista, mas assim, não é artista nesse sentido mais específico que o professor Robson falou, não, mas ele tem sim pegada de arte e cultura, porque ele tem a subjetividade envolvida, ele tem o trabalho da opinião sendo colocado, inclusive, de uma forma, muitas vezes, com uma estética peculiar, né? E a criatividade que é colocada aqui para vocês, eu também tenho uma experiência, uma trajetória aí com aprendizagem criativa, tá? Aí no universo das crianças, né? A gente tem no MIT, lá nos Estados Unidos, o Mitchell Resnick, um movimento muito interessante de aprendizagem criativa, que eu, inclusive, levo também para o universo adulto, com jogos sérios, né? Lego Serious Play. Eu trabalho com Lego no ambiente de negócios, na educação corporativa, para insight de ideias. Então são os chamados jogos sérios, né? Que nada mais é do que muito levar a aprendizagem criativa também para a vida adulta, para o ambiente corporativo, para o mercado de trabalho. E o livro do Mitchell Resnick, Jardim de Infância para a Vida Toda, revela que a aprendizagem criativa deve, de fato, ser levada para a vida toda. E eu estou falando isso por quê? Porque o Mitchell Resnick, quando vai falar de criatividade na aprendizagem criativa, que eu também levo para a gente aqui, que eu também trago para a gente aqui, ele fala o seguinte: quando a gente, obviamente, fala da ligação entre criatividade e arte, a gente, muitos pais, né, no caso das crianças, pô, arte, né, o pai nem quer, né, porque, pô, não vai ter mercado de trabalho, tal, muito viajado. Mas, na verdade, o que ele fala é o seguinte: o que mais interessa é a criatividade com um C minúsculo, né, e não com um C maiúsculo, que é essa glamourizada, digamos, dos grandes artistas, né. No fundo, o que ele quer dizer é o seguinte: é aquela criatividade mais cotidiana, mais aplicada. E é a mesma coisa aqui. Arquitetura, comunicação, publicidade, propaganda, rádio e TV, não são necessariamente artistas como Picasso, não, mas tem sim o viés da subjetividade envolvida, da estética pessoal envolvida, tem o viés, tem a pegada de arte e cultura. Então, primeira coisa, respondendo ao professor Robson, assim, sobre essa preocupação de não ser ou não ser um artista, isso não deveria ser uma preocupação, mas obviamente, recomendo a todos, principalmente para quem gosta, né, que beba da arte e da cultura mais propriamente dita, né, para, obviamente, ter, digamos, um repertório cada vez maior, que com certeza alimentará também a sua criatividade para aplicação prática e profissional. Mas, não sei se eu fui claro, professor Robson, eu acho que a gente pode ser hoje um slasher, a gente pode ser hoje um multipotencial, a gente vai trabalhar na economia criativa com pegada de arte e cultura sem necessariamente ser um artista
na concepção mais comum do termo, mas podendo, inclusive, se aproximar cada vez mais do artista que, como nós, está também ali na economia criativa, mais nos núcleos, nos centros nucleares do modelo de Trolley. Legal, obrigadão. Tem uma pergunta aqui do André Vitor, ele pergunta o seguinte: o aluno de publicidade, ele é aluno de publicidade e propaganda, em um contexto de economia criativa, sendo altamente influenciada pelas grandes massas, né, ainda existe uma valorização da subjetividade da criação do produtor de conteúdo, ou basicamente se resume ao que já tem sido apresentado pelas mídias, grandes potências de comunicação? Não, com certeza, e vocês vão ver muito isso provavelmente no curso aí, com certeza esse espaço é crescente. Obviamente a gente tem o mainstream, a gente tem o que é mais, às vezes, vendável, o que é mais imposto, e aí a gente entra... Vocês vão ver que, na verdade, o termo indústrias culturais, originariamente, indústria cultural, ele vem do Adorno, né, que vocês vão estudar isso também, e ele vem com uma crítica, certo? Adorno fala assim, a indústria cultural, na verdade, é uma forma de distorção do que de fato deveria ser a cultura, é uma massificação, digamos assim, né? E é o que eu falei a respeito da discussão que há, inclusive, quando eu vou levar a economia criativa para desenvolver um território, uma região de baixa renda, né, com problemas sociais, enfim. Então, sempre vai ter essa discussão, né? Falar em indústria cultural é falar em massificação, é falar em dominação de uma estética, é falar em dominação de um viés. Isso a gente não pode negar que existe, mas também existe o crescimento acelerado disso, abrindo também novos caminhos, abrindo também novas oportunidades. Então, se fala hoje, inclusive, num capitalismo estético, né? Nesse sentido da demanda cada vez maior por isso. Mas eu diria para você o seguinte, eu esqueci o nome do aluno, mas... É Victor. É Victor. Eu diria o seguinte, Victor, a gente não deve ser ingênuo, né, de perceber, ter esse senso crítico, desde o Adorno até todos os críticos atuais, às indústrias culturais, né, e especificamente no trabalho de vocês, ao que é, digamos, mais vendável, ou mais bem recebido, ou mais disseminado em termos de publicidade, propaganda e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais demanda por customização, por de coisas diferentes, por caminhos diferentes, por coisas que estão fora do sistema, muitas vezes, né, majoritário. Então, eu acho que não ingenuidade para perceber o que você colocou, mas também otimismo para perceber as possibilidades nesse mundo inédito que eu também coloquei para vocês aqui. Legal. Tem uma pergunta da professora Florence, que é o seguinte: indo além da questão conceitual, você não acha que a inclusão de ciência e tecnologia na economia criativa pode contribuir para a dinamização do setor? Ou, ao contrário, contribuiria para diminuir o potencial econômico da cultura? Tá, vamos lá. Essa discussão que eu falei Obrigado, professora Florence, né? Essa discussão em torno das políticas públicas e do próprio conceito. Obviamente, como eu coloquei, né, interessa muito não apenas para mostrar a importância da economia criativa, mas para alavancar, né, como a professora colocou, alguns segmentos. Muitas vezes compensa, ou a intenção é essa, né, de a gente promover no pacote da economia criativa tudo isso. E eu, sinceramente, a gente tem, obviamente, que ter essa sensibilidade também de se adaptar ao mundo real, né? Então, assim, eu coloquei aqui a importância de a gente delimitar bem para poder mensurar bem. Mas, obviamente, se de repente eu estou ali convidado para pensar, para mapear uma economia criativa em determinado estado, determinada cidade, determinado país, inevitavelmente, questões devem ser consideradas não apenas a questão teórica precisa, né,
como a professora bem colocou, outras questões devem ser colocadas. Eu acho que a gente até pode negociar algumas questões na prática, né, como a professora colocou, deixando de lado um pouco o conceito, envolvendo inclusive questões políticas e tudo mais, mas o cuidado deve ser tomado, né, porque se a gente não tiver mínimas delimitações, a gente cai no tudo e tudo é nada. E a questão da tecnologia, há inclusive, que até no âmbito conceitual, pessoas que não conseguem dissociar a tecnologia da economia criativa. Não, economia criativa não existe sem tecnologia, a tecnologia faz parte do próprio conceito. Eu considero que não, né, como coloquei para vocês aqui, eu considero que a tecnologia ela potencializa de forma inédita essa economia criativa com o devido resgate artístico e cultural. Ela potencializa, mas ela não se confunde com a economia criativa, até porque a inovação e a criatividade que ela envolve não tem essa pegada de arte e cultura que eu coloquei aqui. Agora, em termos políticos, a gente vê no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente viveu uma experiência algumas experiências de economia criativa alocadas, né, no Ministério da Cultura, e aí havia aquela crítica, né, será que está no lugar certo? Né? Alguns que tinham esse viés mais tecnológico e tudo mais, não, está no lugar errado. Essa visão retrógrada de é só cultura e tudo mais. Na verdade, conceitualmente, está correto, na minha opinião, tá, por exemplo, da cultura. O problema é que a cultura lá, naquele contexto, em diversos contextos, não necessariamente é o Ministério da Cultura como eu também acho que deveria ser, né, com a amplitude que eu acho que deveria ter. Então, a minha opinião o Ministério da Cultura, por exemplo, hoje a gente tem secretaria, enfim, mas estando aqui uma questão de países, né, o Ministério da Cultura devidamente alinhado com o potencial da cultura e a economia criativa, não fechado em visões somente sociais, identitárias da cultura, sem pensar, colocando como vilão o empreendedorismo, né, colocando muitas vezes como uma coisa meio, nossa, isso aqui é business, é capitalismo. Aí não, aí é ruim. Mas assim, um Ministério da Cultura, por exemplo, bem alinhado, bem desenvolvido bem amadurecido nesse sentido, aí eu acho que a economia criativa estaria no lugar correto. Agora, se de fato o Ministério da Cultura volta-se muito, para o que eu falei aqui, para um extremo muito social, para um extremo longe, distante do empreendedorismo, e por outro lado, uma pasta tecnológica tem mais essa pegada, de novo, é uma questão da circunstância, é uma questão prática, deve ser pensada, mas eu acho que sempre deve ser considerados limites mínimos para que a gente não caia nessa posso chamar de bagunça, que às vezes dificulta a compreensão. Concordo que às vezes pode ajudar a alavancar determinado segmento, setor, enfim, mas ao mesmo tempo dificulta. Então a gente tem que ir sentindo aí caso a caso com esses devidos cuidados. Eu até pessoalmente costumo falar muito da guerrinha MIDIC versus INC, né? O Ministério, no clássico, o Ministério morre, ressuscita e tal, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Cultura, que brigam muito por esse território, né? Tomam a frente, ora sim, ora não, compartilham, ou também só disputa. Tem uma pergunta do professor Rafael, que é o seguinte: a revitalização cultural de espaços e a promoção da indústria da cultura, então, artes, moda, audiovisual, design, seriam os melhores exemplos para explicar o conceito de economia criativa? Obrigado, professor Rafael. São exemplos muito bons e são exemplos muito interessantes e importantes que eu analisei, inclusive, nas minhas pesquisas, para mostrar e evidenciar o potencial da economia criativa para o desenvolvimento territorial local. E, inclusive, também são muito importantes para mostrar as intersecções entre economia criativa e cidades criativas, né? Vocês vão ouvir falar também, a gente tem aí classes criativas, o Florida trouxe esse conceito, até a gente tem o Charles Landry, que trouxe o conceito das cidades criativas,
e a gente tem o conceito de economia criativa. Obviamente são conceitos distintos, tá? Numa cidade criativa eu tenho uma amplitude muito maior que vai além da economia, mas obviamente eu tenho essa relação entre economia criativa e cidade criativa. E os exemplos que o professor citou de revitalização de espaços, que foi inclusive um dos casos do meu estudo de mestrado, que está aí no livro, exemplificam muito bem o potencial da economia criativa para desenvolver um local. Esse bairro que eu estudei lá em Lisboa, por exemplo, era um bairro degradado. A gente tem na Europa diversas cidades com alguns bairros que acabam se assemelhando muito a favelas até no Brasil, né? Eu não fiz uma comparação estrita, não é uma analogia estrita, mas há diversos paralelos possíveis, não necessariamente por uma origem complicada em termos econômicos e sociais, né? Como é nas favelas, mas sim por uma degradação. Muitos bairros, às vezes, cidades europeias, passam por degradação, eles eram pujantes algumas décadas, enfim, começaram a ser abandonados, aí entra a prostituição, entra a pobreza, entra crime, entra a degradação predial, e aí alguns prédios, pessoas vivem em condições piores do que em casas e favelas, por exemplo, né? E aí, lá no Largo do Intendente, em Lisboa, é um exemplo muito interessante, a gente tinha lá teve uma revitalização puxada muito pelo Largo Residências, que é uma experiência de residência artística com hostel, com um negócio super interessante, tá? Que aproveitou do movimento governamental, né, de revitalização da área e, por meio da economia criativa né, na sua atividade, também de outros empreendimentos, revitalizar o local. Hoje vocês devem ter ouvido falar, já que Lisboa voltou a ser, assim, point, né? É um point de turismo europeu, para fugir dos óbvios e tal, dos locais óbvios, né? E de fato mudou lá o Largo do Intendente, ficou super cool, bacana. Então a revitalização de espaços é um exemplo excelente, revitalização de espaços ou por meio de, ou associado, né? Associado a empreendimentos da economia criativa, é um ótimo exemplo do potencial para desenvolvimento local e territorial. Então eu diria que é uma ótima forma de compreender a economia criativa com esse potencial que ela tem, tá? E também de compreender o que é economia criativa. Obviamente é mais amplo que isso, mas é um ótimo exemplo. Tem uma pergunta do Aleph Henrique, do curso de Publicidade e Propaganda, que é a seguinte: crescer no mercado de economia criativa, onde o governo, através da Lei Rouanet, financia mais o funk e as músicas populares e menos o teatro, o museu e essas outras atividades. Perfeito. Então, isso aí entra um pouco na discussão que a gente estava colocando aqui, né? Sobre essa percepção de que, na verdade, as indústrias culturais massificam, né, e impõem determinado tipo de, seja, como você citou aí, de música, ou de literatura, ou de audiovisual, enfim. Tem essa questão da crítica, né, e tem a questão também de a gente voltar àquela discussão do que é alta cultura e do que é a cultura que, digamos, não tão valorizada, né, ou que não era tão valorizada. E aí a gente entra, inclusive, em discussões sobre a emancipação, digamos assim, de determinadas identidades culturais, né? Às vezes a gente tem alguma identidade ali que não, cultural, artística, que não está, digamos, relacionada à alta cultura ou as formas de expressão mais tradicionais e mais consagradas, né? Mas que, com esses movimentos cada vez maiores de emancipação, começa a ser muito valorizada, né? Aí eu diria que há duas questões. Ela pode ser valorizada a ponto de obliterar as outras expressões, e aí não é bom. Ou também pode ser valorizada a ponto de também ganhar o seu espaço, né? Então eu diria que a gente tem que buscar um equilíbrio aí.
E a gente sabe que a gente vive momentos, né? Então concordo com esqueci novamente o nome aqui do aluno, seu Robson. Aleph. Concordo com o Aleph que a gente tem movimentos, né? Então a gente hoje vive um movimento de reconhecimento, né? De expressões antes marginalizadas, né? A gente vive um movimento de reconhecimento disso. Então, obviamente, o ser humano é um pêndulo, né? Então, a gente está aqui, isso nada mais presta, não ser isso, papai. De repente eu quero valorizar, eu vou para cá. Então é natural em tudo na vida, né, do ser humano, que a gente vive o pêndulo. É difícil chegar no meio termo, né? É a mesma coisa com a minha criativa. Num extremo aqui, só social, negócio de business, capitalista, não sei o que tal. Opa, mas peraí, mas é economia, né, e tal. Aí do outro lado aqui, não, bota tudo, é só business mesmo, é tecnologia, só tá. E aí esquece esse negócio de identidade, não sei o que. Pô, meio termo, é difícil chegar, né, no meio termo. Da mesma forma nisso aí. Então, assim, a primeira questão que eu colocaria é essa, né, a gente precisa de fato buscar um meio termo. Agora, há diversos outros pontos sobre Lei Rouanet, enfim, a gente poderia aqui ter um evento só para isso, né? Mas assim, em suma, eu diria que são movimentos, né? São movimentos da sociedade e a gente precisa lutar para ir puxando para cá, para lá, até conseguir um meio termo aí do caminho.